Olá, hoje é terça-feira, dia 23 de junho de 2020. Amanhã é véspera de São João. É dia de São João ou é véspera amanhã, hein, Bel? Amanhã é dia de São João, olha. Era tempo pra gente estar em Campina Grande dançando forró, né? Pois é, mas não vai dar por causa da pandemia. Pois então, mas vamos aproveitar aqui o tempo para trabalhar um pouquinho com você aqui, né? Hoje, na verdade, foi uma decisão tomada ontem, mas eu não fui informado dela antes de gravar o meu vídeo para você. Tem uma coisa muito importante: o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do Supremo Tribunal Federal da investigação dos financiadores, organizadores e participantes de atos fascistoides, antidemocráticos, tomou uma decisão importantíssima de levantar o sigilo para alertar para uma coisa muito grave, né? Quando ele, na decisão que ele deu para expedir mandados de busca e apreensão de bolsonaristas suspeitos que estão sendo investigados, ele disse que há indícios muito claros de crime de organização criminosa. Organização criminosa, a famosa ORCRIM, é a novidade, né? Tem, sei lá, o Brasil assinou uns tratados internacionais dos governos Fernando Henrique e Dilma Rousseff, quer dizer, já faz bastante tempo, que é a grande contribuição que os Estados Unidos deram para o combate à corrupção quando descobriram que a corrupção é altamente prejudicial à economia, né? Pois bem, isso é uma notícia importante porque não basta dizer que esses grupos são criminosos. Eles têm que ser punidos. Os seus componentes têm que ser punidos, como aquele tal de André Luiz, o dono da chácara que foi invadida e na qual foram descobertos materiais bastante comprometedores disso, e ele ainda gravou um vídeo muito ofensivo em relação ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que tomou a providência certa de interditar a esplanada dos ministérios depois das ameaças estúpidas, grosseiras, criminosas contra o bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília, que é a coisa certa, não se pode conviver com criminoso em liberdade, porque ele está dizendo que é liberdade de expressão e que é representante do povo brasileiro, que é um povo honesto, trabalhador, correto e cortês. Pois bem, do noticiário que está vindo de trás aí do fim de semana, de uma semana que abalou os alicerces do bolsonarismo, né, nós temos a saída do advogado o Azef, pelo senador Flávio Bolsonaro, o primogênito do presidente Jair Bolsonaro, né? A versão narrativa, fictícia da história, é que ele pediu para sair e, como sempre acontece com aliados comprometedores, como o Fabrício de Queiroz, que foi preso, e o Fred, em cuja casa o Fabrício de Queiroz foi preso, o Flávio Bolsonaro derrama elogios de honestidade, de lealdade, né? Lealdade quer dizer conivência, segundo o Felipe Moura Brasil, no dicionário do bolsonarismo, né? Pois bem, ele contratou os irmãos Luciana Pires, ex-advogada do general Newton Cerqueira, Desculpe, eu vou tomar um pouquinho d'água. Acompanhando no depoimento na Comissão da Verdade, e Rodrigo Roca, que foi advogado do Sérgio Cabral, e da senhora Joselita Ustra, que é tratada como se fosse uma santa pelo Jair Bolsonaro por ser a viúva do torturador e assassino Brilhante Ustra. Essa nova defesa já mudou, já viu que não vai adiantar insistir. De qualquer maneira, está recorrendo lá no Tribunal de Justiça do Rio para anular tudo, né? A prisão do Fabrício e tudo, né? Mas
agora quer depor, quer marcar um depoimento, depois de ter fugido o tempo todo do depoimento, apelando para o chamado, o abjeto foro privilegiado. O Assef deu a explicação, né? A repórter Andréa Sadi perguntou a ele se o Fabrício entrou na casa dele voando ou pulando o muro, e ele disse que permitiu, depois de não sei quantas versões, a última é que ele teve razões humanitárias. Olha, é a esmola, mas vai entrar no Guinness Book of Records. A esmola mais cara. Só essa história só a tal da operação do Fabrício no Hospital Albert Einstein, que fica bem longe de Atibaia, por sinal, custou mais de 100 mil reais. Eu nunca ouvi falar em esmola nem de 100 reais, imagina 100 mil, né? Pois é isso, mas razões humanitárias. E aí apareceu junto com essa notícia dele, a notícia de que sua ex-mulher, Maria Cristina Bonner-Léo, foi condenada por negócios mal feitos, né? Malversação do erário com o governo federal, e que continua recebendo milhões, o último contrato. Ela tem uma empresa de negócio de internet e o último contrato milionário que ela fez foi exatamente com o Ministério da Educação, do Abraham Weintraub, que já nem ministro mais é, né? Só que ela continua legal, né, para negociar, porque recorreu. Ela recorreu à justiça, pronto, acabou, não tem que cumprir aquela quarentena, aquela pena de quem é condenado não negociar com o Estado, com o nosso dinheiro, né? Vi agora mesmo no UOL a Thaís Oyama, autora do livro A Tormenta, contando uma entrevista que Gustavo Bebiano deu num programa que ela faz na Jovem Pan, o 3 em 1. E nesse ele disse que o convívio do Bolsonaro é com pessoas muito perigosas, que sugeriam atos como o sequestro do jornalista Lauro Jardim. Tudo leva a crer que é esse tal de Frederico Wassef, que está recuperando a má reputação está tornando boa a má reputação do grande legista italiano Cesare Lombroso, que a cara dele é cara de gente que só convive mesmo com militar torturador e bandido, né? E gangster, porque o Tony Montana, o cubano, que é o personagem de Scarface, estava lá, ilustrando com uma foto, interpretado no filme, né, na sua casa onde estava. Aliás, a casa já era dele quando ele participava daquele grupo satanista da senhora Catarina de Andrade, que andou acusado de molestar, matar e emascular crianças no Maranhão, no Pará e no Paraná. Pelo menos lá no Maranhão e no Pará, ele foi advogado dessa mulher, e lá no Pará ele foi envolvido no inquérito, mas depois foi dado como todos absolvidos por falta de prova, né? Depois que o Queiroz foi preso, já que falamos no Queiroz, o Bolsonaro citou em seus discursos assustados e apaziguadores, num tom completamente diferente daquela convocação para o autogolpe. Ele citou 2 chefes militares da época da Revolução para ver se melhorava o prestígio dele, né? O primeiro foi o Geisel. Ele citou o Geisel, e o Geisel disse 2 vezes, o Geisel negou 2 vezes, o Pedro negou Jesus Cristo 3, o Geisel negou 2 vezes, que ele é mau militar. E isso está num livro da Fundação Getúlio Vargas, o chamado Dossiê Geisel, escrito pelos professores Maria Celina de Araújo e Celso de Castro. Depois, agora recentemente, no discurso inoportuno que ele fez ao velório que ele compareceu do paraquedista, que morreu por um defeito ou no paraquedas, ou no avião, ou uma falha humana, ele citou o meu amigo general Leônidas Pires. Quer saber o quanto o general Leônidas Pires é amigo do Bolsonaro? Pois eu vou lhe contar. O general Leônidas Pires era ministro do Exército quando houve aquele escândalo protagonizado pelo capitão Jair Bolsonaro, em que ele foi condenado em primeira instância por terrorismo e indisciplina e depois absolvido pelo Superior Tribunal Militar por 9-4. Bom,
o general Leônidas Pires proibiu o acesso dele à ESAL, que é a Escola dos Oficiais. Quer dizer, não foi permitido a ele ser sequer major, que é o cargo acima de capitão. Ele teve que sair do Exército num acordo comum que contemplou essa estranha, que o general Leônidas nunca explicou, a absolvição dele no STM, para evitar um escândalo que sujasse o Exército. Ele fez um esforço tão grande e, no fim, está aí o Exército desmoralizado no meio do escândalo do Fabrício, com 2.900 homens da ativa no governo Bolsonaro, né? Ambos estão mortos, o Geisel e o Leônidas. Não estão aí para se defender dessa aleivosia do Bolsonaro, que quer se fazer passar por sucessor ou amigo deles, quando, na verdade, eu já elucidei isso, já desmascarei. O Bolsonaro e sua turma pertencem ao grupo dos golpistas que tentaram derrubar o Geisel à sombra do general Silvio Frota, que era ministro do Exército e foi demitido pelo Geisel. Pois bem, agora o Bolsonaro acaba de se envolver em mais um escândalo em exonerações no Diário Oficial. O primeiro desses escândalos foi na demissão de Maurício Valeixo, da Direção-Geral da Polícia Federal, quando ele mandou falsificar a assinatura do Sérgio Moro, que era ministro da Justiça, no ato de exoneração de Maurício Valeixo, e o Sérgio Moro não foi consultado. E também disse que Valeixo estava pedindo exoneração quando o Valeixo não pediu. Foi demitido por decisão dele. Agora, eles publicaram no dia 20 a exoneração que foi anunciada no dia 18 pelo próprio Bolsonaro e pelo Abraham Weintraub, o demitido, que era ministro da Educação, num live ridículo em que ele estava profundamente constrangido, para permitir que o Weintraub cometesse o crime de falsidade ideológica semelhante ao de uso de documento falso, que é pior do que a falsificação de assinatura, ao entrar nos Estados Unidos com um passaporte diplomático permitido para ministros quando ele não era mais ministro. Agora tem a confusão das datas, que passou mais uma vez, o Diário Oficial, uma publicação de alta credibilidade, passou pela vergonha de se desmentir, dizendo que, afinal de contas, para evitar qualquer comprometimento do Bolsonaro com algum crime eventualmente cometido pelo Weintraub nos Estados Unidos, foi dada a data certa da exoneração. Não foi 20, mas foi 18. Bom, por falar em Weintraub, o sucessor, Renato Feder, está sendo apontado como educador, como técnico em educação. Não é. Ele é um empresário bilionário, com problemas na justiça, na área da educação, que dá muito dinheiro. É secretário de Cultura do Ratinho Filho e é a favor da extinção do Ministério da Educação e saiu da reunião com o Bolsonaro para se conhecerem, dizendo que Bolsonaro é um estadista, o que já o recomenda para o cargo do Ministério da Educação, porque eu tenho certeza que não posso esperar algo melhor do que o Weintraub lá. Apesar de ser muito difícil encontrar alguém pior do que o Weintraub, mas tudo indica que esse rapaz, com essa sua capacidade de enxergar estadista do Bolsonaro, é o candidato a isso. Eu não quero terminar isso aqui antes de dizer que São Paulo bateu mais um recorde de óbitos por Covid-19, mostrando a mentira enorme que o governador João Dória contou quando disse que a flexibilização do isolamento social obedecia a uma recomendação médica técnica. É mentira, o Dória está botando os pés pelas mãos e está repercutindo muito mal o cursinho de retreinamento dos oficiais e do comando da Polícia Militar, que ele está dando como solução para um problema muito mais grave do que isso, que é o recrudescimento da violência de sua PM na periferia pobre de São Paulo, nesse momento de pandemia. Bom, por aqui eu vou ficando direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.